Olá, como vai você? Estamos aguardando o nosso encontro para o estudo da Bíblia e hoje é o capítulo 22 de Lucas, aqui no programa Reavivados por Sua Palavra. Um prazer imenso poder compartilhar com você este livro sagrado maravilhoso, 1189 capítulos estudados aqui. Quando a gente acaba, a gente volta tudo de novo. Nós temos que estudar a palavra de Deus e colocá-la em nosso coração. Você acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Estamos todos os dias aqui às 6 da manhã e também às 6 da manhã um novo capítulo é lançado lá no YouTube. O nosso canal no YouTube é Reavivados por Sua Palavra NT. Não se esqueça aqui desse finalzinho, desse NT, que vai fazer toda a diferença, tá bom? Se não está inscrito, então vai lá, se inscreve, clique no sininho para ter as novidades, dê o seu like, copie o link, mande para os seus amigos. Eu tenho certeza que eles vão gostar de estudar a palavra de Deus também, tá bom? Então, combinados aí. Nós estamos, além do YouTube, estamos também no Deezer, no Spotify. Você pode ouvir ali, desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje. Então, tem muito material, né? E de diversas maneiras você pode estudar a palavra de Deus com a gente, ou você vai ler aí sozinho também, não é? Mas aqui está o incentivo para você estudar a palavra de Deus. Nós queremos convidar você para ser um anjo da esperança. Esse grupo é formidável. Através das doações, os Anjos da Esperança nos ajudam a pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Olha só que coisa! Todo mundo vai conhecer a palavra de Deus, mas todo mundo que fala português e espanhol. Essa é a nossa fatia. Nosso quinhão, português e espanhol. Todo programa que sai em português, sai em espanhol. Toda revista que sai em português, sai em espanhol e vice-versamente falando, como diria um amigo meu, e eu mando um abraço para o pastor Acílio, querido, que nos assiste sempre aqui também, tá bom? É muito importante você saber que os Anjos da Esperança nos apoiam e se você quiser ser, né, um Anjo da Esperança, aqui está um WhatsApp para você mandar uma mensagem, tá bom? E eu quero oferecer, em nome dos anjos, em nome também da Rede Novo Tempo, essa revista. Ela é nova, faz pouco tempo que estamos mostrando. A revista Esperança Novo Tempo, você já conhece o título, né? O tema dessa revista aqui é A Máquina Humana, vai falar sobre saúde. E olha aqui, a fonte da cura. Muitas coisas nós deixamos de comer aqui, entre esses alimentos bonitos que aparecem aqui, nessa capa. Estou vendo melancia aqui, eu adoro melancia. Também gosto de banana, gosto de tudo que tem aqui. Coisas boas, né? Eu só tenho um pouco de dificuldade com o coentro, mas o resto vai tudo bem, eu não tenho... eu gosto de tudo, gosto de todas as coisas. Jiló, gariroba, piqui, tá tudo certo por aí. Mas esses alimentos, eles têm nutrientes importantes para o corpo, Deus fez assim. E essa revista vem mostrando tudo isso, é fácil você recebê-la, manda uma mensagem para este WhatsApp que aparece aqui, que é diferente dos anjos, este WhatsApp, e você escreve lá, Máquina Humana, só isso. E se você tem facilidade com Wi-Fi, internet, tudo bem. Se você tem um pouco de dificuldade com isso, coloca lá pelo WhatsApp, só isso. Pelo WhatsApp, todas as informações vão correr ali mesmo, tá bom? Você vai receber pelo correio. Nós vamos para o intervalo e, na volta, o capítulo 22 de Lucas. Não sai daí, hein? A gente já está voltando. Estamos de volta, foi rapidinho. No YouTube a gente não tem esse intervalo, né? Só tem as vinhetas ali, e uma vinheta fechando, uma vinheta abrindo e vamos para o bloco. Lá na TV Novo Tempo a gente tem para você conhecer um pouquinho mais as programações da TV Novo Tempo. Vamos lá então, capítulo 22, esse capítulo é grande. Quantos versos que ele tem? 71 versos e tem muita história, muita história, muita história, muita história. A gente já está indo para o final da vida de Cristo, não é?
estamos no final do livro também. Então aí vai mais um capítulo, a gente vai ver a morte de Cristo, depois no capítulo 24 a gente vai ver a ressurreição de Jesus. Vai ser um capítulo assim bastante tenso, muito tenso. Primeiro ele começa com o desejo de tirarem a vida de Jesus. Estão na Páscoa, eles estão preocupados, não assim, eles estão preocupados em não fazer uma coisa que o povo vai reprovar, mas eles precisavam acabar com Jesus, precisavam, e no coração determinaram isso, para tirar a vida de Cristo. E a gente vai ver, ora, Satanás entrou em Judas, se ele entrou em Judas, ele também estava, de alguma maneira, influenciando aos líderes para tirarem a vida de Jesus. E Judas Iscariotes permitiu que o diabo dominasse a sua vida. A gente não está andando de repente, o diabo entrou em mim. Não tem esse negócio. Você abre as portas do coração. Estar endemoniado não é só estar estrebuchando, coisa e tal, não. Está sendo dirigido, ou eu sou dirigido por Cristo, presta bem atenção, ou eu sou dirigido por Cristo, ou sou dirigido pelo outro. Simples. Não tem um meio termo, não tem um limbo aqui. Então, se eu não estou sendo dirigido por Cristo, é outro. E aqui diz que o diabo entrou na cabeça de Judas, e ele foi entregar ao sumo sacerdote, aos sacerdotes capitães, como ele entregaria Jesus. E aqui tem uma expressão, que ela está em Marcos, está em Mateus também. Eles se alegraram. Pronto, o que a gente estava esperando. Nós queríamos matar Jesus, queríamos acabar com a vida dele, mas não sabia como. Agora nós podemos prendê-lo em segredo e ofereceram dinheiro. E Judas concordou e buscavam uma boa ocasião para o entregar sem tumulto e segredo. Os discípulos, então, vamos deixar ele aqui. Judas vai aparecer daqui a pouquinho. Aí vem a Páscoa. A Páscoa, simples, Páscoa, comemoração da saída do Egito, não é? A dos pães era uma questão do êxodo, não é? Da caminhada, né? Comer ervas amargas, pão sem fermento e tudo mais. Então Jesus pede para preparar a Páscoa. Os discípulos vão, arrumam uma casa. Jesus disse, sigam um homem que tem um cântaro na cabeça. Isso era raro, porque mulher é quem carregava a água. E eles conseguiram um local que era comum ser emprestado ou alugado para mestres, especialmente nesta ocasião da Páscoa. Passar a Páscoa, você aluga um Airbnb e vai lá em algum lugar aí, no feriado, Natal, sei lá. Aqui não tinha Airbnb ainda e nem nada parecido. E o que eles fizeram? Eles foram lá e pediram, e o cenáculo, o local estava mobiliado com divãs assim, ou almofadas grandes, porque eles ficavam meio deitados com o pé na cabeça do outro ali, né? E era isso, e a comida era servida numa mesinha bem pequena, bem próxima ao chão, assim. Então, dentro de todo esse esquema, eles arrumam o lugar, mobiliado, está tudo certo. E aqui diz, e prepararam a Páscoa. Eles vão esquecer de alguma coisa. Lá em João a gente vai ver que vão esquecer de alguma coisa. Durante a refeição, então, Jesus pede para prepararem a Páscoa. Durante a refeição, isso foi antes da refeição. Durante a refeição, então Jesus se revela. Ele diz assim, tenho desejo ansiosamente de comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Isso aqui é quinta-noite. Jesus vai morrer na sexta. Sábado ele fica no túmulo descansando. Domingo ele ressuscita. Marcos tem bem claro a questão dos dias aí, né? Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Então vocês não vão mais comer comigo até que isso se cumpra no reino de Deus. A gente vai comer tudo junto de novo. No reino de Deus, lá no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças,
recebei e reparti entre vós o puro suco da uva. Isso, olha, até que o reino venha, nós não vamos tomar mais esse vinho sem fermento. Aí vai, e tomando o pão, tendo dado graças, o partiu. Era a nova Páscoa. A nova Páscoa, que já estava simbolizando o sangue e o corpo de Cristo, que ainda não tinha, Cristo não tinha morrido ainda. Cristo não tinha morrido, mas já estava simbolizando a isso. E aqui vem a frase, façam isso em memória de mim. Toda vez que você participa da ceia, pão e suco de uva, tá? Toda vez que você participa, você está dizendo assim, eu creio que Jesus me salvou, eu aceito a salvação de graça que Ele me deu. É isso, exatamente isso. Não vamos comer isso, mas façam isso em memória de mim sempre. A gente vai comer junto ainda, lá na frente. Aí ele fala assim, olha, é o seguinte, tem um traidor aqui, tem um traidor. E já aponta para um traidor aqui. Não diz exatamente quem é. E todos perguntam, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu? Então começaram a indagar se quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Eles saem dali, verso 24, eles saem dali e vão para o Getsemane. Olha que verso triste, suscitaram também entre si uma discussão. Quem quer ser o maior? Que discussão, não? Mas isso acontece, não só entre eles aconteceu, como entre a gente também, quem é o maior? Quem é o maior? E essa discussão foi uma vergonha. Eles tinham acabado de participar da ceia. A ceia e o lava-pés que eles fizeram é para igualar na fraqueza. Eles se igualam na fraqueza. Nós dependemos de Cristo e uns dos outros. E agora eles vão discutir, já tinham discutido isso, e nós vimos em outros livros aqui, em Lucas 9 também, e já tinham discutido isso. Quem é o maior? Aí Jesus diz assim, gente, os reis, verso 25, dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja o menor, o reino inverte. E aquele que dirige seja como que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu estou como quem serve. Eu sou o maior aqui, mas estou servindo. Imagina só, que líder, não? Que líder. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, assim como o Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Essa é uma palavra forte aqui. Para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui tem um pedaço de Apocalipse já aqui, né? Que nem tinha sido escrito ainda. Mas o que ele diz assim? Eu vou-lo confio o reino. Vocês vão propagar o reino agora. Vocês vão sair com essas pernas, mas com a direção do Espírito Santo. Vocês vão pregar. E Pedro é avisado aqui. A gente já está no tempo aqui bem adiante, mas Pedro é avisado. Simão, Simão, verso 31. Eis Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Talvez quando ele falou a primeira parte do verso, o primeiro verso aqui, o 31, Satanás os pediu, mas eu roguei por ti. Do 32, aliás. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, mas você não é convertido. Quando você se converter, fortalece os teus irmãos. E ele disse assim, Senhor, estou pronto aí contigo, tanto para a prisão como para a morte. Isso é uma declaração de amor fantástica, mas foi da boca para fora. Jesus disse, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Ele disse, não, Senhor, não, mas vai me negar 3 vezes. Nós podemos dizer qualquer coisa, escrever qualquer coisa, que o papel aceita qualquer coisa e a palavra você pode falar o que você quiser. O que está aqui no coração, aqui, ou na mente, né? É o que manda. Ele até podia ter intenção, não, deixa comigo, eu vou. Não, você não pode no seu poder.
Se você for no seu poder, você vai me negar 3 vezes. Você vai me negar 3 vezes. Ponto pacífico, você vai me entregar 3 vezes. Aí muda um pouco de assunto, antes de chegar no Getsemane aqui. Os discípulos, Jesus, né, fala para os discípulos, quando eu mandei vocês sem bolsa, sem alforje, sem sandália, faltou porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Pois agora vocês vão levar bolsa, alforje e espada. E espada. Ele não estava falando da espada. Ele estava falando de conflitos, de discussões, de desentendimentos. Ele estava falando disso. Mas ele menciona que é a espada. Venda a capa e compre uma. A coisa vai ficar ruim. A coisa vai ficar complicada. Vai ficar muito complicada. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere será cumprido. Ele estava falando um pouco antes de ele ser preso. Ele vai orar no Getsemane, mas estava falando um pouco antes de ser preso. Aí Pedro até fala assim, 2 espadas, tá bom, basta. Basta aqui, tipo assim, chega, não é bastam 2 espadas, chega aí. Pedro, não está entendendo nada. Aí Jesus está no jardim. Ele pede para os discípulos orarem com ele. Pede para os discípulos orarem com ele. 2 jardins são muito importantes na Bíblia, o Éden e o Getsemane. O Éden é o jardim onde o homem caiu e o Getsemane é o jardim onde o homem ganhou a possibilidade de se erguer. Definitivamente, se ele quiser. O Éden e o Getsemane. E Jesus agora está no Getsemane para recuperar o Éden, não é? E ele pede para alguns discípulos o acompanharem, diz, orem comigo, verso 2, orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um tiro de pedra, aí uns 30 metros, mais ou menos, e de joelho orava, dizia, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. E aqui diz que um anjo o acompanhou, né? Ali, essas 3 vezes que ele foi pedir para o Pai, para passar o cálice, mas a vontade deve ser cumprida. Ele não titubeou em salvar o homem, mas estava doendo, não? Ele era homem. A humanidade estava envolvendo a sua divindade, ele sofria. Ele não foi um ator. Tem gente que acha que Jesus foi um ator, não foi ator, coisa nenhuma. Aí ele soa gotas de sangue, encontra os discípulos dormindo. Aí Jesus vê uma multidão chegando, Judas o beija, era comum beijar, mas Judas o beija. Que coisa, hein? Um beijo traindo o Salvador. Ele queria que o Salvador se manifestasse naquela hora. Ele disse, gente, agora vamos tomar Jerusalém, tomar Roma, tomar tudo. O meu reino, mas não era esse reino. Quanta coisa, né? Beijo, espada, cálice. É muita coisa para a cabeça. Muita coisa. Então Pedro pega a peixeira dele e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus a cura. Você não está entendendo que está lutando contra o inimigo errado. O inimigo é espiritual, não é esse daí. Ele nega Jesus 3 vezes, porque seguiu Jesus de longe, teve medo, nega Jesus 3 vezes. O galo canta, Jesus olha para ele. Aqui diz, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro no verso 61. Ele olhou, e esse olhar de Jesus fez com que Pedro chorasse de tristeza pelo pecado. Não foi remorso, foi tristeza. Aí já os guardas que o pegaram, que eram do templo, já começam a zombar dele. Aí ele é levado para o Sinédrio. Lá no Sinédrio, esses anciãos começam a apertá-lo. Você é filho de Deus, é você que está dizendo isso. Você que está dizendo que eu sou. E aí, essa conversa, se tu és o Cristo, dize-nos, e aquela confusão toda, até que Jesus, você está dizendo que eu sou.
não precisamos mais de testemunha, já temos o que queríamos. Pronto, vamos matá-lo, mas não podemos matá-lo, então vamos levá-lo a Pilatos, que é o assunto de amanhã. Esses momentos que finalizam a vida de Cristo, né, até a sua morte e depois a ressurreição, que é uma bênção, eles deviam ser repetidos pela gente várias vezes várias vezes por semana, por dia, sei lá. Lembrar, meditar nos últimos momentos de Cristo. Esses momentos possibilitam para você e para mim que a gente encontre e abrace a salvação. Vamos orar, Pai querido. Nós te agradecemos pela palavra que nos ensina tantas coisas aqui nesses versos, a traição, Jesus suportando a traição, Jesus suportando a perseguição, o beijo falso, Jesus passando pelo cálice difícil. Que o Senhor possa abençoar a nossa vida, que ao passarmos por qualquer dificuldade, nos lembremos desse sacrifício imenso e voltemos aos braços do Senhor. Em nome de Jesus, amém. O programa fica por aqui. Aliás, eu fico por aqui, o programa segue e amanhã a gente se vê. Até lá, até mais. No ano de 2020, o artista conhecido como Tripelec divulgou em suas redes sociais uma imagem que se transformou em meme. Nela, o artista retratou a celebração de um atleta que ficou em terceiro lugar em uma competição, com direito a mordida na medalha, beijo na mulher e festa com champanhe. Para muitos, chamou a atenção alguém fazer tanta festa com terceiro lugar. Quando vi esta imagem, fiquei muito reflexivo no que ela representava. De alguma forma, parece anormal comemorar se não for o primeiro lugar. Somente o ouro interessa. Somente os primeiros colocados é que são ovacionados pela multidão. Por isso, desde cedo, descobrimos que vivemos em uma sociedade competitiva, a qual não tem espaço para os segundos. Interessante que Jesus inverteu a pirâmide dos valores de nosso mundo. No capítulo 22 do Evangelho de Lucas, Jesus participa de uma ceia de despedida com seus discípulos. Durante esta cerimônia, ele faz uma demonstração impressionante de humildade. Como não havia escravos para lavar os pés dos participantes da refeição, o próprio Cristo se curvou e lavou os pés de todos os discípulos, inclusive de Judas, o qual já estava preparado para traí-lo. Porém, aparentemente, o exemplo de Cristo não impactou seus seguidores. Enquanto se preparava para o Getsêmani, Jesus percebeu que estava acontecendo uma discussão entre eles. A razão é que eles achavam que Cristo seria o próximo rei de Israel, e por isso estavam conversando sobre os cargos que cada um ocuparia. Eles ainda não haviam entendido que o reino de Cristo era espiritual. Preocupado com o sentimento de disputa entre seus seguidores, no capítulo 22 de Lucas, a partir do verso 24, Jesus os alertou. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Imagine a loucura desta cena. Jesus caminhando para a cruz para dar a sua vida como servo sofredor em resgate da humanidade, enquanto os discípulos estavam preocupados com quem era o mais importante deles. O príncipe do universo tinha como meta se fazer o menor de todos, enquanto que os seres mortais disputavam para ver quem era o maior. Valores invertidos. Eles não haviam entendido ainda que sinônimo de cristão é servidão. Por isso que o verdadeiro sucesso na vida de um seguidor de Cristo não é medido por quantas pessoas o servem, mas quantas vidas foram impactadas pelo seu serviço desinteressado.